Olá você, eu sou Carolina Santana, professora de língua portuguesa e estou falando agora diretamente com você, baiano ou baiana, nessa terra que eu adoro, mas adoro de morrer de gostar. Minas sempre combinou com Bahia e eu, como uma boa mineira de Belo Horizonte, amo a sua terra. Qualquer lugar da Bahia, pra mim, tá bom. Sendo Bahia, tá perfeito. Eu vim aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o concurso que vocês vão fazer. Eu tenho aqui, conversando comigo, os futuros e as futuras oficiais de polícia militar e oficiais de bombeiro, de Corpo de Bombeiro Militar da Bahia. A instituição que promoverá os concursos de vocês é exatamente a mesma, IDECAM. As provas de vocês também contêm os mesmíssimos números de questões, 15 questões. Também a IDECAM colocou o mesmo conteúdo programático, que é o mesmo conteúdo de língua portuguesa que vai cair para você. Então, por causa disso, eu estou aqui para falar tanto para a Polícia Militar quanto para o Bombeiro Militar, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa sua prova. A sua prova já tem data marcada, é no dia 20 de agosto de 2017. No dia 20 de agosto de 2017, você tem um encontro marcado com seu novo trabalho. É só a primeira parte desse encontro marcado. A gente sabe que o concurso de polícia militar e o concurso de bombeiro militar tem muitas fases, mas uma fase muito importante é essa das provas objetivas. São a partir dessas provas, dessas notas que você vai conseguir, que você vai ficar mais competitivo, para quando você chegar nos exames físicos, psicológicos, testes toxicológicos, São testes que vocês farão aí, mas que tudo começa pela prova objetiva. Quanto mais ponto você tirar, melhor para você, concorda? Quanto mais ponto, melhor. Então, você vai se preparar da melhor forma possível, aqui no A Prova, aqui comigo e com meus outros colegas das outras disciplinas, para que você consiga almejar, para que você consiga, alavancar esse concurso, que é o concurso dos seus sonhos, sem a menor dúvida, o oficialato, você já começaria por ele, então é uma carreira que você já vai engrenar por cima, vamos por assim dizer, Você já começa lá em cima. Então, para conquistar esse sonho não tem jeito não, a preparação, ela precisa acontecer da melhor forma possível, concordam? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho essa aula de rota de aprendizagem, é um bate-papo mesmo. Eu vou explicar como é que você vai estudar, como eu me estruturei no meu curso para ajudar você. E aí a gente vai ter uma noção exata ou uma melhor noção daquilo que você vai enfrentar até o dia 20 de agosto de 2017. Vamos juntos? Olha só. O que é importantíssimo dizer para vocês aí, A banca eu já disse. A quantidade de vagas, é claro que você já estava de olho nisso, gente. Ninguém está comendo mosca para nada. Olha aí meus quadrinhos. O quadro de vagas para o policial militar, para os oficiais, são ao todo 60 vagas. Então eu tenho as vagas de ampla concorrência, que são 38. Tenho 4 vagas para o sexo feminino. Quero deixar aqui o meu protesto, apesar de ele não adiantar absolutamente nada. Acho pouco, São geralmente aí mais ou menos 10, 12% do número de vagas. Olha só, gente, fala sério. Total geral, São 60 vagas para policial militar. As vagas reservadas, eu tenho aí, que é a cota, As vagas de cota eu tenho 16 para os negros e 2 negras, 2 mulheres. Então, somando as mulheres aí, olha, os homens ficam para 54 e a mulherada fica aí, com 6 vagas somente, totalizando aí 10% do número total de vagas. Acho pouco, ok? Não adianta nada, mas aqui, hashtag reclamei. Mulherada tem competência e mulherada na polícia faz muita diferença, porque a gente já sabe, tá? Mas, bom, não adianta eu reclamar. Fazer o quê? No Corpo de Bombeiro não é diferente não, gente, olha ali. A mulherada também só 6 vagas.
Ao todo, no quadro de bombeiro militar, as vagas são em 30, né? Então, são 24 vagas do sexo masculino aí, né? Sendo somente 17 de ampla concorrência, né? Então, são as vagas cotistas aí, e do sexo feminino, né? 2 vagas cotistas, totalizando 6 das 30 vagas aí. Hashtag reclamei, tá? Mulherada aí, fazer o quê? São 15 questões, tá? Isso é o que está no edital. E o peso da prova de língua portuguesa é o peso 4. Vocês sabem que quando um candidato empata, né? Empatou lá a geral, eu preciso desempatar. Como que faz? Olha lá quem tirou maior nota em língua portuguesa. Foi fulano, fulano passa à frente, tá? Então, língua portuguesa é sempre um critério de desempate, ok, gente? Tranquilíssimo? Muito bem. A IDECAM pôs esse programa para vocês, né? Ele tá aí emboladinho, eu copiei, né, ipsis literis dos editais, é o mesmíssimo programa. E para quem não conhece a prova da IDECAM, eu vou apresentar. Observem vocês que se você bater o olho, você tem esse material disponível para você. Se você bater o olho aí, você verá que tem a gramática toda. Ela tá aí dividida, né, em 13 itens somente. São só 13 itens. A pessoa vai falar, gente, mas pega a gramática lá, tem que selecionar 13 itens. Não. Esses 13 itens correspondem a tudo. Por exemplo, quando você diz aqui, elementos constituintes da oração, aí vem as subdivisões. Então, isso é a gramática toda. Agora, eu trouxe hoje, eu vou apresentar para vocês uma prova recente da IDECAM. Para que eu trouxe? Para que eu quero mostrar? Para incentivar vocês. Então, eu quero assim, olha, por exemplo, nós vamos fazer o seguinte. Você vai bater o olho nessa prova, eu prometo que na última aula, lá no finalzinho, para quem for seguir a ordem, né, eu vou gravar para você as aulas resolvendo a prova que eu trouxe hoje, tá? Eu vou fazer 2 encontros com você com essa provinha que eu trouxe hoje. Mas eu a trouxe porque quando a gente vai fazer um preparatório, né, tem aqui o edital, tem o programa. Quando a pessoa conhece a banca, eu fico pensando que ao invés de desestimulá-la, eu vou estimulá-la. Por quê? O que acontece? Quando você bate o olho na prova agora, vocês vão ter essa oportunidade, eu vou te mostrar, você vai falar assim, olha, nossa, mas não é tão difícil como eu pensava, né? A IDECAM é um bom concurso, é uma instituição organizada de concurso, então é bacana de fazer. Então tem gente que fala assim, gente, mas isso é muito ruim, né? Eu fico perdida, não sei o que fazer, não fica não, tá? Não fica perdido não, porque na verdade vai tudo dar certo. Por quê? Porque na hora que você conhece a banca, isso eu penso que estimula o aluno a estar no caminho certo. Então assim, olha, como que cobra texto? Que tipo de texto que é? Como é que vai fazer o programa na íntegra? Então isso é uma boa coisa. Agora, eu tenho aqui olhando para mim, assistindo essa aula, né, essa rota de aprendizagem, vários tipos de alunos. Eu tenho, por exemplo, você que sabe tudo de português, que sempre fechou prova, que está aqui somente para compor mesmo. Sabe assim? Então eu tenho você que já sabe tudo, tá? Então isso é uma coisa importante. Então se você já sabe tudo e tem poucas dúvidas, como que eu gravei? Eu gravei em tópicos. Então se você tem pouquíssimas dúvidas, você fala assim, não, eu tenho mais dúvida mesmo, é nos termos da oração. Você vai lá e pesca da minha aula somente termos da oração. Ah, não, eu tenho mais dúvida, eu tenho dúvida assim, só em crase e em concordância verbal. O resto você já sabe, você vai lá e pesca. Mas você pode ser um outro tipo de aluno. Você pode ser um tipo de aluno assim, olha, não, Carolina, eu nunca fui ruim demais em português, mas eu sou mediano. Eu tiro 50%, 60% na prova, eu não passo disso e essa prova eu preciso fechar. Então eu vou querer que você assista meu curso todo. Ou você pode ser essa pessoa que diz assim, olha, ah não, eu sou ruim mesmo, eu parei de estudar tem muitos anos, fui fazer lá direito, que lidou pouco, né, ou lidou com uma língua portuguesa muito específica do jargão, dos brocados jurídicos, eu estou um pouco desatualizada, eu realmente preciso assistir tudo. Então,
Quem aí do outro lado julgar muito importante, assistir na íntegra, vai seguir a minha ordem, tá? Porque eu gravei numa ordem que eu pretendo ajudar você demais na hora que estiver estudando. Como assim, Carol? Olha só. As questões de gramática eu gravei nessa ordem. Então, por exemplo, observe aí somente os 2 primeiros itens. Eu gravei os pré-requisitos para concordância nominal e depois eu gravei concordância nominal. Só para você ter uma ideia. Quais são os pré-requisitos? O que eu tenho que saber para entender concordância nominal e não errar? Eu preciso saber substantivo, adjetivo e advérbio. Essas 3 coisas eu preciso saber. Aí você me fala assim, ó. Isso é morfologia, isso mesmo. A nossa gramática ela é dividida em morfologia, em sintaxe ou sintaxe, você pode falar do jeito que preferir, e em semântica. A morfologia são as classes de palavras, então todas elas, desde as conjunções, o verbo, o adjetivo, o substantivo, o advérbio, o pronome, enfim, o artigo, todas elas, conjunções, beleza. A parte de sintaxe são as funções das palavras. Então, eu tenho aí, dentro dessa organização, a função sintática é a função de organização, né, daquelas palavras. Por exemplo, Carolina é professora. Carolina é substantivo, é verbo e professora é um outro substantivo, concorda? Mas Carolina é sujeito e é professora é o predicado. Então, olha, sujeito continuou sendo substantivo próprio, Carolina, mas tem a função de sujeito. É professora, eu continuo tendo o verbo, né, e o outro substantivo, mas a função dele agora é uma função de predicado. Ficou claro isso? Então, por que eu acho assim um absurdo uma vida inteira as pessoas estudando língua portuguesa e falam assim, eu não sei, sou ruim. Né, reclama, chora, gosta mais de matemática, faz a gente sofrer, né? Por quê? Eu fico pensando que é exatamente por isso. As pessoas dividiram a gramática, foi nessa ordem. Então eu vou dar toda a classe de palavra primeiro. Na hora que eu for estudar a sintaxe, a pessoa já esqueceu a classe de palavra. Mas ela não podia ter esquecido, porque aquela classe de palavra é o pré-requisito. Entendeu? É o pré-requisito. Então o que acontece? Dentro dessa lógica, dessa organização, nós temos que ter uma certa clareza de uma mudança de estrutura. Porque, na verdade, aquilo que você achava que era tudo separado, a língua portuguesa é tudo junto, misturado. A sua banca não vai cobrar de você a classificação de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Você escuta isso e fala, nossa, mas graças a Deus, se eu tivesse saber isso, eu não ia passar no concurso de polícia e nem de corpo de bombeiro militar. Não vai te cobrar. Né? Se eu pedisse que você falasse para mim uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, muito provavelmente você ia falar assim, Carol, não sei. Mas você faz essa oração o tempo inteiro, todos os dias, a todo momento. Só que você não sabe classificar, você não sabe a nomenclatura. Tá claro isso para vocês? Isso tudo tá ficando claro que eu estou explicando? Então é importante seguir minha sequência, por quê? Porque eu não vou trabalhar a língua portuguesa na sequência que você está acostumado, que você está acostumada. Eu vou trabalhar de modo a arranjar de um jeito que fique mais fácil para você. Eu espero. Então, cada aula que você assistir, ela vai emendar com a outra e vai ser bem legal assim. É muito importante para mim que a cada aula que você assistir, se você entendeu, você curta a aula. Quando você curte a aula, você está me dizendo simplesmente assim, entendi essa e vou passar para outra. Sabe por quê? Porque qual que é a vantagem do curso online? Você assistiu uma aula minha e falou, nossa, eu não entendi isso direito. Você não vai curtir, você vai ver a aula de novo. Entendeu? Porque você pode assistir às aulas quantas vezes você quiser. Mas entende essa lógica? Você não vai passar para frente enquanto você não entendeu o que a Carol disse. Então, quando você curte e é simplesmente apertar um botão, você diz assim, essa eu entendi, tô indo para frente. Porque tem aluno que tem um pouco mais de tempo, então ele usa. Depois que você curtir, se você quiser escrever bilhete, então é muito legal a interação. Às vezes é bacana o feedback que a gente escuta assim, nossa, até que enfim, eu odiava português, estou gostando agora só um pouquinho, né?
Nossa, Carol, até que enfim eu entendi essa matéria. Então tem aluno que escreve para mim o tempo inteiro. E isso é muito gostoso, claro, receber feedback é muito bom. Mas eu sei que às vezes há falta de tempo. Então, quem não quiser escrever nada, não quiser esse canal de comunicação, não tem problema. Mas ao trocar de aula, ao ir para frente, diga que você assistiu e que você vai passar para frente dando a sua curtida, tá bom? O que você pode alterar? Observe vocês, o conteúdo gramatical ele é muito maior do que o conteúdo de texto, olha lá. Não é? E eu privilegiei aquilo que cai na IDECAM. Então eu não gravei o edital na ordem dele, porque eu conheço a IDECAM. Quem talvez não conheça é você. Mas eu sei tudo de IDECAM. Então eu priorizei para o meu curso aquilo que cai na sua prova. Isso aqui é concurso, nós estamos aqui brincando, não. Não é um curso de português só para você ficar bom, como eu dou lá na faculdade de letras, ou quando eu leciono para quem não está fazendo o concurso, mas é amante da língua, não, é outra coisa, é foco naquilo que cai na prova para você fechar as 15 questões e passar para a próxima fase, tá? Mas o que você pode fazer? Vamos supor, eu assisti 2 aulas de gramática, estou um pouco cansada, hoje eu tirei um dia para estudar português, vou assistir 4 aulas, então eu estou cansada, então eu vou assistir 2 gramáticas e uma texto e depois eu volto para a gramática, isso pode? Pode. Você não pode tirar as aulas de ordem, você que quis assistir o curso na íntegra, tá? Então tirar de ordem não vá para pré-requisitos e depois pule para a crase, a não ser que você tenha o conforto da disciplina como um todo. Não faça isso, tá? Não faça isso porque você vai se perder. Agora, se quiser intercalar, eu quero assistir 4 de gramática e 2 na sequência de texto, pode. Então, gramática com texto, você pode fazer o que você quiser. O que você não pode fazer? Sair das ordens estabelecidas se você optou por assistir o curso na íntegra. Essa é uma dica de estudo que eu estou dando para você aqui na minha aula 0, tá bom? É uma pena que eu estou em Minas e você na Bahia. Mas se você quiser alguns contatos, né, falando de contato nessa aula 0, eu tenho uma página de Facebook, porque o perfil não cabe, mas a página cabe. A minha página é Professor Carolina Santana. Se você entrar na minha página e curtir, todos os dias, de segunda a sexta, eu posto uma dica de língua portuguesa. Tá? Então isso também vai ajudando a você, claro, a se preparar. Todos os dias eu ponho uma dica lá. Um outro lugar aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, mas é Minas todo, tem um jornal chamado Super Notícia. Eu sou colunista, posto essas dicas de segunda a sexta no Jornal Super. E estou toda sexta-feira aqui em Belo Horizonte na Rádio Itatiaia, 95.7, se você quiser ouvir via internet. Então toda sexta, a partir das 10h05 da manhã, eu debato junto com pessoas de todas as áreas, assuntos da atualidade que, claro, podem cair aí nos concursos mais diversos, tanto nas provas de interpretação de texto, quanto nas provas de gramática. Então, toda sexta-feira há esse debate aí, tá? Então, essas são as formas de você me achar. Fora isso, claro, no site do Aprova e na própria plataforma, depois que você assiste a minha aula, quiser mandar bilhete para mim, eu sempre recebo, tá? Quando vocês mandam dúvida, eu procuro responder na próxima aula, mas a gente vai trocando essa informação aí. Ok? Até aqui tá tranquilo? Então, muito bem. Então, eu quero apresentar para você uma prova bem recente, uma prova bem atual da IDECAM, só para você ter ideia, tá? Não é para entrar em pânico, é para ter ideia de como é que vai ser a sua prova. Essa é uma prova que eu escolhi por ser muito recente, mas ela só tem 10 questões. Lá na sua prova vão ter 15, mas geralmente os concursos são de 10 questões. É prova de polícia e de corpo de bombeiro, que é bastante específica. Geralmente ou tem 10 questões ou raríssimas vezes tem 20. 15 é mais raro ainda de acontecer, tá bom? Então geralmente é 10, 20, 15, mas eu trouxe uma prova bem recente porque é a mesma banca, são as mesmas pessoas que vão fazer a sua prova de língua portuguesa, ok? Então o IDECAM trabalha geralmente com mais de um texto. Observe vocês, olha, nós não vamos ler agora, eu já prometi fazer essa prova lá no finalzinho do nosso curso, né? Não vai ser agora, mas eu quero te mostrar que não é um texto longo não, tá? Não é um texto longo não, olha. E já posso adiantar para você, sem o menor problema,
que não são textos difíceis, ao contrário. Geralmente são textos muito palatáveis, textos que vocês, de assuntos bem atuais, né? Podem ser narrativos, podem ser também textos dissertativos, mas não são textos que de jeito nenhum apresentam uma crise aí, uma coisa difícil não, tá? Muito bem. Depois, eu tenho aqui a primeira questão de texto que fala da contraposição estabelecida no texto. Vai aí uma característica importante da sua banca. A sua banca não é uma banca óbvia, sabe assim, que você vai voltar no texto e vai achar a resposta copiada igualzinho e vai marcar a alternativa? Não. É uma banca que vai pedir para você ler o texto, para você pensar sobre ele e aí vai cobrar questões que você vai ter que dar uma refletida e uma relida para poder conseguir marcar. Isso torna mais difícil, Carol? Torna, porque não está na literalidade do texto, mas é uma questão difícil de fazer? Não, não é. Mas você tem que ter uma boa leitura. Não adianta, por causa de pressa, ler o texto uma vez e achar que vai arrasar. Não vai arrasar. É melhor ler o texto duas vezes, refletir sobre ele, falar assim, não, entendi, agora vai ficar tudo bem, eu vou conseguir, né, eu vou conseguir marcar isso, enfim, tá? É sempre melhor assim, leia duas vezes. Ah, Carol, mas e o tempo? Eu fico sempre desesperada que eu acho que não vai dar tempo. Claro que eu aqui não sei a velocidade da sua leitura, mas quem elaborou pensando que o aluno leria duas vezes. Ninguém da análise do discurso, professor de português, elabora texto achando que você vai arrasar com uma leitura só, não, tá? Então essa é uma boa dica. Olha a segunda questão da prova, que é uma questão também de interpretação de texto, mas olha a base dela, olha. Tendo em vista o teor do conteúdo, assim como os recursos de construção linguística utilizados, pode-se afirmar que o texto principalmente... Então, olha aqui, olha. Recurso de construção linguística utilizado. Então, a IDECAN está dizendo para a gente que ela quer avaliar se você entendeu o processo de construção do texto propriamente dito, tá? Então, não é uma questão de texto que vai subestimar sua inteligência, não, tá? É uma boa questão. A questão de número 3, fala-se de um conceito introduzido no texto, um conceito de memória coletiva. Então, pede para você marcar. Essa é uma questão que você pode apostar que vai estar na sua prova. E aí eu estou falando da forma como a questão foi elaborada, tá? Essa questão aí de 3 itens para você marcar a correta. A questão 4, né, também do texto, o excerto. Excerto é sinônimo de fragmento. O fragmento a seguir extraído do primeiro parágrafo do texto, né, apresenta semanticamente, tendo em vista o contexto que está inserido. Então vai ver se ele apresenta uma oposição, uma equivalência, uma associação de fatos, se os fatos foram cronologicamente estabelecidos ou não, também uma reflexão de texto, ok? Então às vezes o aluno fala assim, gente, essa prova vai ter mais gramática ou mais texto? Então você consegue ver aqui comigo que está bem equiparado, ok? Mas aí eu começo a pensar em gramática com mecanismos de coesão textual, que na verdade eu brinco que a coesão ela está tanto com o pé na gramática quanto com o pé de interpretação de texto. Porque ela vai servir para linkar esse texto, para fazer essa amarração textual, mas ela também tem base na coerência, ou seja, no sentido. A coesão pode interferir diretamente no sentido do texto. Então eu brinco que é uma questão com um pé lá e um pé cá, né? Na gramática e na interpretação de texto, ok? Temos também aí a questão número 6 e 7, que na verdade vão se basear nesse que é um texto que eu vou chamar aqui de texto 2. Né? Às vezes na vida temos que parar para um balanço. E aí, olha o balanço, né? Nós estamos aí com esse balanço. É o balanço da vida. E a questão 6 e 7, né, vai fazer o embrincamento entre o verbal e não verbal. Ou seja, nós vamos aqui avaliar o recurso de construção da charge. Então, a charge é sempre construída com o texto verbal, que é esse que está no balãozinho, e o texto não verbal, que é aquele desenho que nós vamos nos inspirar, tá bom? Mas,
A questão de número 7, né, vai tratar de gramática. Olha só, o item 1 é de substantivo, o item 2 é de crase, né? E o item 3 também de crase. Olha aí o modelinho que eu falei há pouco, que é a cara da sua instituição, esse modelinho dos 3 itens aí, não é verdade? Então já pegamos aqui o segundo texto. E nesta prova nós tivemos aqui o terceiro texto, que compreendia das questões de 8 a 10. Carol, você acha que na minha prova também vai ter 3 textos? Acho que vai ter em torno de 3 ou 4 textos, já que são, né, 15 questões, tá bom? Mas esse outro texto aqui, ó, é do mesmo tamanho, não é um texto longuíssimo, né? E aí vai falar justamente sobre uma aldeia, né? Um texto de depoimento, olha só, observe que ele não é um texto tão grande. A questão de número 8 é uma questão sobre o texto, é uma questão de inferência. Lá no início da minha aula vocês vão me ouvir falar sobre a diferença entre inferência e extrapolação. Depois eu tenho na questão de número 9, né, que vai falar sobre as relações de sentido nessa construção linguística, que também é uma questão que traz, né, para a gente pensar na coesão e para interpretar a coerência. E temos a questão 10, olha só, que é uma questão que vai propor uma reescrita, mas que para fazer essa reescrita é preciso preservar a correção linguística e a coerência, ou seja, o sentido, ok? Quem viu, achou difícil? Nossa, essa questão é difícil. Não, não é. Já deu para perceber o que cai na prova em termos gramaticais? Não é uma gramática complexa, não é uma gramática de nomenclatura, então isso eu acho que todo mundo já entendeu, não é verdade? E aí já deu para entender que vai precisar ter bastante atenção no texto. Então sabe aquele povo que fala assim, não, eu vou assistir só gramática porque texto eu não preciso? Não faça isso. Se você tem alguma dificuldade, assista as minhas aulas de texto porque você verá que elas ajudarão você demais a resolverem essa questão, já que a IDECAM põe um peso grande, né? Põe uma mão pesada na parte de interpretação de texto, ok? Deu para dar uma clareada em como é que você vai estudar, como é que você vai proceder? Então agora é só trazer o ânimo total e absoluto para as nossas aulas, pode ser assim? Então todo mundo super animado, todo mundo, né, focado para poder chegar no dia 20 de agosto e, no melhor sentido da palavra, destruir essa prova. Tirar 15 em 15, ok? Eu espero você em breve nas minhas aulas. Eu desejo um ótimo curso, desejo que você esteja realmente focado nessa preparação para que as provas todas tenham resultado aquele que você espera, que é claro, é a aprovação. Valeu? Eu espero você então até breve. Tchau!